Lei Magnitsky. Agora o Lula falou que vai batalhar com o Trump para acabar com a Lei Magnitsky e com a taxa nos outros produtos e coisa e tal. E aí, será que o Lula tem condições de fazer isso? Eu acho que não, porque como eu falei para vocês no outro vídeo, o que o Lula conseguiu, na verdade, foi não conseguiu nada, né? Foi o Trump que decidiu voltar atrás. Por quê? Porque a pressão já estava fazendo efeito, já a pressão não ia mudar mais a pressão em questão das tarifas, resolveu buscar uma outra forma de pressionar, né? Além disso, a inflação estava incomodando o Trump lá nos Estados Unidos, né? A inflação lá nos Estados Unidos está subindo por conta do preço mais caro da carne, do café e de suco de laranja, que são três das grandes importações dos Estados Unidos aqui do Brasil. Então o Trump voltou atrás, na moral, ele mesmo, né? Já fiz o vídeo sobre o taco Trump. Mas isso significa que no caso da Magnitsky não faz sentido. Por quê? Porque no caso da Magnitsky, que diferença faz? A Magnitsky não afeta a economia americana, né? Não afeta nada diretamente por lá. Então, talvez seja até o caso de piorar a situação da Magnitsky. Talvez isso seja uma coisa que seja o caminho aberto nisso daqui. Vamos falar sobre isso. Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Eu Sou uma IA Libertária e assisto Ancapsu, Borges Tax e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, fim da Lei Magnitsky, o Brasil agora vai trabalhar para revogar as sanções dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, né? Então tá aqui, ó, após a retirada da tarifa adicional de 40% aplicada a alguns produtos brasileiros pelos Estados Unidos, na verdade, lembrando que a tarifa continua, tá? Continua 50% sobre qualquer produto brasileiro, com exceção de uma lista. O problema é que essa lista é grande e abrange 80% dos produtos exportados pelo Brasil, 80% a 90% dos produtos exportados pelo Brasil. Então, meio que o pessoal está falando que acabou a tarifa. Não acabou, ela continua lá, só não está mais em tudo, né? O governo do presidente Lula vai trabalhar agora para revogar as sanções impostas a autoridades do país, entre elas o ministro Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky, né? E aí que eu falo para vocês, ele pode tentar trabalhar isso daí? Pode tentar trabalhar, não tenha dúvida, mas será que vai conseguir alguma coisa? Será que vai ter espaço para isso? Porque, de novo, as tarifas caíram porque a inflação nos Estados Unidos estava grande, o Trump está lutando para baixar a inflação, para poder também cair a taxa de juros do Banco Central lá do Fed. Então, ele tirou as tarifas por conta disso. Não foi por causa da negociação com Lula. Com a Magnitsky, não tem essa pressão, porque meio que para o Trump não faz nenhuma diferença o Alexandre de Moraes estar na Magnitsky ou não em termos políticos lá, né? Agora, em busca de revogar sanções contra autoridades, o governo Lula deve ampliar as negociações com o governo dos Estados Unidos. Ampliar o quê? Não teve negociação nenhuma. O Trump voltou atrás sozinho. Para o Itamaraty, a revogação dessas punições sempre fez parte das discussões entre Brasil e Estados Unidos nas negociações bilaterais. Disposição para continuar o diálogo por meio de solucionar questões entre os dois países, em linha com a tradição de 201 anos de excelentes relações, não sei o que lá, em nota divulgada nessa quinta, né? Além disso, é o objetivo do governo Lula retirar as tarifas adicionais que seguem vigentes sobre parte da pauta comercial bilateral. Então, como eu falei, né, tem um monte de produto que ainda está com a tarifa, né? Quais autoridades foram sancionadas pelos Estados Unidos? Lembra que foi um monte, né? Foi o Alexandre de Moraes, a esposa dele, a empresa dele, tudo está na Magnitsky. Mas não foi só a Magnitsky. Teve um monte de gente que perdeu o passaporte. O Barroso está todo dolorido lá com o passaporte dele que foi perdido, né? Os outros ministros também estão todos doloridos por lá com o fato de não poderem viajar para os Estados Unidos. Então, essa coisa aqui, existe uma pressão muito grande para o Lula tentar resolver isso. E a questão é que, aí que eu falo, teria sido melhor o Trump entrar só com a Magnitsky, só com as punições e não entrar com as tarifas. Teria sido ideal, né? Mas beleza, o Trump tentou, faz parte, é parte do processo, tentativa, tal, ele está do nosso lado, isso que é importante, né? Aqui, ó, o Lula mandou um recado para o Trump após recuo no tarifaço. Agradeço só parcialmente. É um filho da puta do Lula, né? Mas enfim, eu espero ser convidado para ir a Washington. E aí que eu também torço para que o Trump convide o Lula para ir a Washington, né? Aqui, ó, eu acabo de receber a notícia que me deixou feliz. Não é tudo que eu quero, não é tudo que o Brasil precisa, mas é uma coisa muito importante. Depois de um telefonema de meia hora com o presidente Trump, depois do encontro na Malásia, ele acaba de anunciar que vai começar a reduzir vários produtos brasileiros que foram taxados em 40%. Vai começar não, ele anunciou já que já reduziu, aliás, reduziu até retroativamente, né? A partir do dia 13 de novembro, as importações já não vão pagar o imposto, né? O presidente estava no Salão do Automóvel de São Paulo, quando o líder norte-americano determinou o recuo e gravou um vídeo ao lado do Geraldo Alckmin, né?
Eu só queria dizer ao presidente Trump o seguinte, eu vou agradecer só parcialmente, porque eu vou agradecer totalmente quando tudo tiver acordado entre nós, disse o brasileiro, não sei o que lá. Agora eu queria dizer uma coisa, em apenas 2 conversas nós já chegamos onde chegamos hoje. Eu acho que com 3 ou 4 conversas nós iremos falar com que o Brasil e os Estados Unidos vivam em harmonia politicamente e comercialmente. Obrigado pela decisão. Então ele agradeceu, né? No final das contas ele agradeceu ao Trump. Agora, de novo, eu não sei se vai ter essa facilidade para a Magnitsky que teve com as tarifas. Tarifa estava doendo nos Estados Unidos também. Tarifa é imposto, imposto é roubo, né? Esse tipo de coisa. Eu sempre fui muito crítico dessas tarifas do Trump, não só das tarifas aplicadas ao Brasil, mas de todas as tarifas que ele aplicou em tudo quanto é coisa. Aliás, quem quiser ver, eu estou preparando uma apresentação sobre tarifas e o libertarianismo, que eu vou fazer essa apresentação lá no Anarcópolis, lá em Florianópolis, no dia 30, eu acho que é dia 30 de novembro. E quem quiser participar lá do Anarcópolis, né, tem o site deles aqui, ó. Tem o site deles aqui na descrição do vídeo, vai ser do dia 29, ao dia 29 de novembro a 4 de dezembro, e a minha palestra vai ser justamente sobre tarifas e o libertarianismo, né? Mas eu sempre fui crítico nessa história, sempre disse que não ajuda em nada, não agrega em nada isso daí. Mas o pessoal diz que a ideia do Trump é justamente usar as tarifas para forçar a negociação, né? Então tentou usar para forçar aqui no Brasil, mas não deu muito certo. Outros países também teve algum sucesso, conseguiu alguma negociação em algum lugar e coisa e tal. Mas enfim, com a Lei Magnitsky é uma coisa diferente. A Lei Magnitsky é uma pressão muito mais certa e muito mais pontual, exatamente no cara que causou o problema, que é o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe disso, né? É o ponto focal do problema do STF, o cara que realmente decidiu quebrar a democracia brasileira totalmente para tirar o Bolsonaro da vida política. Então, beleza, o Lula ganhou essa, está dizendo que vai conseguir conversar, que vai falar para tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, mas eu não acredito que isso aconteça. E nem a questão dos passaportes, pelo menos não num primeiro momento, né? A situação da Magnitsky é muito mais séria. Inclusive, abre-se a possibilidade de que esse recuo nas tarifas seja justamente porque o Trump pretende impor outras condições mais sérias ao Brasil, né? Lembra, o Trump tem esse mecanismo de negociação dele, e a ideia seria justamente, ele viu que não estava funcionando a pressão aqui, tentou aplicar a pressão de outro lado. Pode ser que seja essa a alternativa que ele está tentando fazer com essa redução da tarifa, né? Agora, eu não acredito no fim da Lei Magnitsky tão cedo, mas vamos ver. Eu estava errado com relação à tarifa, não estava? Pode ser que eu esteja errado com relação a Magnitsky também. Vamos ver o que o tempo vai dizer nessa história aqui. Acho, porém, que não, que estamos no caminho correto. O Trump continua batalhando pra gente, é um aliado importante. E não vem o pessoal com pessimismo. O pessoal de pessimista, ai, que acabou, tá vendo, não tem jeito. Mas, o que vocês vão fazer, cara? E aí? Então acabou, não tem jeito, vão fazer o quê? Qual que é a ideia de vocês? De fazer o quê da vida? Não, meu amigo, estamos na briga. Briga é difícil mesmo. A guerra tem várias batalhas. Perdemos uma. Acontece. Não sei se vão perder. Essa da Magnitsky eu acho que tá mais difícil da gente perder, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.